O meu único arrependimento agora é que quando eu consegui comprar BNB a $400 e eu passei por um momento difícil, eu tive que vender meus BNB. Mas eu tinha uma posição bem interessante lá na Binance, que quando você tem BNB lá em stake, você ganha várias outras moedas que tem launch pools e airdrops dentro da própria Binance, sem que você precise fazer absoluto ele nada. Apesar que o stake do BNB paga quase nada também, mas eu achei interessante isso que está acontecendo agora. Eu gostaria de reagir a esse artigo junto com você que foi escrito aqui no Cointelegraph, falando sobre o BNB a $1.000, que quase $1.000, né? Chegou em 990 depois da decisão do Fed e o retorno do CZ para a Binance. Já teve muita polêmica envolvendo esse CZ aí, hein, rapaziada? Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui e se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, seja muito bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Vamos ver o que tá rolando aqui com a BNB. A decisão do Fed impulsionou o mercado cripto e o BNB testou um nível psicológico de $1.000, com apoio de análise técnica, institucional e algumas especulações sobre a Binance. E os principais pontos são esses: BNB atinge $991 e se aproxima do marco de 1.000, ou seja, foi o ATH da BNB, All Time High. E os analistas destacam um suporte técnico e um interesse institucional crescente. E tem os rumores sobre o retorno do CZ que reforçam o otimismo no mercado. O Federal Reserve, também conhecido como Fed, confirmou nessa quarta-feira a redução de 0,25% na taxa básica de juros dos United States, agora situada nos 4% e 4,25% ao ano, e impulsionou com isso o mercado cripto, em especial o BNB, que liderou os ganhos no dia, chegando muito perto do nível psicológico dos $1.000. O corte do Fed, embora amplamente esperado, gerou diferentes interpretações entre analistas do mercado financeiro e especialistas em criptoativos, que avaliaram tanto os efeitos imediatos quanto os possíveis desdobramentos de médio e longo prazo. Vou te falar o que está acontecendo agora, tá? Já era esperado que o Fed ia cortar esse 0,25% na taxa de juros americana. Então o mercado já reagiu muito antes disso. Quando o Bitcoin chegou ali nessa semana nos 114 mil, né? O mercado já aproveitou, opa, vamos comprar agora que o Fed vai cortar a taxa, depois tudo vai subir. Depois que sai a notícia, cara, a rapaziada começa a realizar. Tem muito trader que se posicionou ali para conseguir fazer seus 3, 5% de rendimento ali em uma semana, que é muita coisa se você parar para pensar. Existem alguns investimentos tradicionais que em um ano você vai ganhar 8 a 10% de rendimento em um ano. Aí você imagina o cara faz isso em uma semana com um day trade bem feito ali. Seria um swing trade, né? Um swing trade bem feito. Marinho, qual que é a diferença de day trade e swing trade? O próprio nome já diz. O day trade é o trade do dia. Então no mesmo dia você iniciou e finalizou aquele trade. Comprou barato e vendeu caro. Ou, se você é um emocionado, você comprou caro e vendeu barato, saindo no prejuízo. Agora o swing trade, não confunda esse swing com outro tipo de swing, tá? É swing trade que vai durar dias, semanas ou meses. É aquele trade desapegado, não precisa ser ali na pressa, na loucura. Não, os caras do swing trade operam com gráfico ali de uma semana, de um dia, entendeu? Os de day trade operam em gráfico de 5 minutos, 15 minutos, é aquela loucura. Então tem essa diferença. E aí você imagina você fazer 5, 6% em uma semana num ativo que não oferece tanto risco, que a gente sabe que são bons ativos do mercado, é muita grana. Diferente do mundo tradicional. Ah, mas tem alguma outra forma de ganhar dinheiro mais fácil com essas criptomoedas sem ter que ficar comprando e vendendo na queda e na alta, na baixa? Talvez. Por exemplo, a gente tem o Bitcoin Hyper, que é uma moeda que está em pré-venda, nem foi listada ainda. E eles querem trazer uma Layer 2 para o Bitcoin, com escalabilidade e velocidade, usando uma tecnologia conhecida como SVM, que eles fazem as transações na Solana, depois no final registra lá na blockchain do Bitcoin. É um fundamento interessante, porém ainda não está funcionando, tá só na pré-venda, já está acabando, está na reta final já, ó. Já arrecadaram mais de 16 milhões de dólares. Nesse exato momento, cada token Hyper está saindo a 1 cent de dólar e depois que ele está, tem uma grande possibilidade de dar uma valorização.
como também pode não acontecer. E qual que é o ideal para a gente tentar dar uma alavancadinha com coisas desse tipo? É o gerenciamento de risco dos 5%, meu querido. É 5% do que você ganha, é o máximo que você deveria investir em projetos assim. Exemplificando em números, se você ganha R$2.000 por mês, seu 5% mensal é R$100. Você nunca vai além disso. Ai, quero investir no botzinho de trade milagroso. 5% no máximo para esse mês. Ai, quero investir numa meme coin que acabou de lançar, acredito que vai valorizar. 5% no máximo. Ai, quero fazer uma pool de liquidez. Você pode ir um pouquinho além de 5% se você estiver usando bons ativos, mas usa a regra dos 5% mesmo assim se você for iniciante. Ah, quero comprar uma moeda de pré-venda que nem listou ainda. 5% no máximo. Ah, o joguinho que vai me deixar milionário da noite. 5% no máximo. Entendeu, né? Entendeu, né? Assim você evita de se quebrar. Você evita de entrar em depressão. Porque caso você perca 5%, você até pode ficar triste, mas você não fica depressivo, porque é uma grana mínima. Você ia gastar isso com pizza, você ia gastar no McDonald's, ia gastar na balada, não importa. Então, quando você tenta pegar coisas assim que são mais arriscadas, na maioria das vezes você vai perder, essa é a grande realidade. E uma ou duas vezes ali você vai ganhar. Só que é só uma ou duas que você ganhar, talvez compense todas as outras que você perdeu e muito mais. Porque é a oportunidade que você faz ali 10, 20, 50x da grana que você colocou. Você tá entendendo como funciona? Assim você não se expõe ao risco da ruína e tem uma estratégia extremamente controlada para estar sempre investindo, diversificando, sem se colocar em risco. Continuando aqui com o nosso artigo, a Sarah Uska, que eu não faço ideia de quem seja Sarah Uska, que é uma analista de criptoativos do BitBank, destacou que a queda dos juros aumenta a busca por ativos de risco, como as criptomoedas, ainda vistas como altamente voláteis. Sim, são altamente voláteis, mas na moral, na minha humilde opinião, um ativo de risco é você pegar o seu dinheiro e investir em reais brasileiros. Isso é um ativo de risco, porque o Brasil pode quebrar a qualquer momento. Um ativo de risco é você investir o seu dinheiro em moeda fiduciária, que não param de ser impressas a todo momento. Isso gera inflação o tempo todo. Isso para mim é ativo de risco, né? Mas eles maqueiam de uma forma que o risco tá no mercado cripto. Cara, eu não vejo risco nenhum em você comprar Bitcoin, principalmente Bitcoin, tá? Então aqui, segundo ela, os ETFs de criptoativos já refletem essa mudança, registrando fluxo positivo nas últimas semanas. Para a USCA, o corte cria um ambiente mais favorável à expansão do setor, mas exige cautela. O investidor precisa acompanhar de perto os próximos passos da economia norte-americana, afirmou. Já o Gustavo Cruz, que é o estrategista-chefe da RB Investimentos, avaliou que a decisão trouxe novas projeções que surpreenderam parte do mercado. Segundo ele, agora o Fed indica até 3 cortes de juros adicionais até o fim de 2025, levando a taxa para a faixa de 3,75%. E essa sinalização representa uma revisão em relação às expectativas de junho, que apontavam apenas 2 cortes, ou seja, é mais positivo ainda para o nosso mercado de criptomoeda, porque quando diminui os juros americanos, diminui também o rendimento dos investimentos em dólar. Aí as pessoas, porra, tá rendendo tão pouco aqui, né, velho? Vamos tentar uma criptomoedinha ali que vai render um pouco mais, muito mais, na verdade, né? Então o Cruz ressaltou ainda que o peso político da decisão, já que o novo indicado de Donald Trump defendeu um corte maior de 0,5, sinalizando possíveis pressões futuras. Ele lembrou também que mesmo com o corte, o ambiente segue delicado por conta da inflação. O Fed manteve a projeção de 3% para esse ano, mas revisou a de 2026 para 2,6%, acima do previsto anteriormente. Então o ritmo dos próximos cortes vai depender da evolução dos indicadores. Então aqui criptomoedas que acompanham de perto o cenário. No mercado digital, o impacto foi imediato, mas não linear. E o Guilherme Prado, que é o Country Manager da BitGet no Brasil, observou que o Bitcoin recuou levemente após a decisão, negociado em torno dos 116 mil. O Bitcoin, inclusive, está agora, acho que é uns 117, se eu não me engano, tá? Então, para ele, esse movimento indica que o mercado já havia antecipado o corte, é o que eu sempre falo aqui. O mercado antecipa as paradas, rapaziada. Depois que sai a notícia, já foi. Os que já estavam posicionados já
anteciparam o que ia acontecer. Não adianta você querer ir lá na hora da notícia, operar e fazer alguma coisa. A oportunidade já passou. E apesar disso, ele ressaltou que as altcoins seguem mostrando maior força relativa, com destaque para o Ethereum, Solana e Dogecoin. Se o Fed sinalizar novos cortes, o mercado pode ganhar fôlego adicional. Cara, Dogecoin, que era só uma meme que não servia pra nada, né? Hoje é tão citado assim, tem até ETF de Dogecoin que já foi aprovado. E aqui na mesma linha, o Guilherme Nazar, que é o vice-presidente regional da Binance para a América Latina, afirmou que a medida cria espaço para uma trajetória de expansão mais ampla. Ele destacou que o corte pode sustentar a demanda por Bitcoin e Ethereum, além de impulsionar altcoins de grande capitalização, como o BNB. E o Nazar reforçou que, no entanto, que esse cenário ainda depende da evolução dos dados de emprego e inflação dos Estados Unidos. Cara, o que eu vejo é que o Bitcoin, principalmente, ele está cada vez mais se descolando do que acontece ali no mundo real. Que até então era tudo muito dependente dos Estados Unidos. Não que ainda não afete, tá? Afeta sim. Só que eu vejo o Bitcoin cada vez mais descolando desse tipo de acontecimento, tipo assim, ganhando uma vida própria, que independentemente do que está acontecendo no mundo, o Bitcoin vai seguir a sua própria trajetória, é o que eu acredito, tá? E além da decisão do Fed, o movimento do BNB, olha que lindo que o BNB fez, cara, foi impulsionado por análises técnicas favoráveis, especulações sobre a Binance e sinais de crescimento institucional. Além disso, a alta reacendeu as expectativas de que o token pode romper em breve a barreira psicológica dos $1.000. É muita coisa, né, irmão? E os analistas destacaram que a criptomoeda entrou em um ciclo de valorização sustentado, superando resistências críticas e apresentando indicadores técnicos que fortalecem o sentimento altista. A alta recente de 3,62% em um único movimento consolidou o rompimento acima dos $942, um ponto considerado fundamental para a trajetória atual. Cara, isso aqui é lindo para BNB, né? No gráfico diário, o MACD registrou um cruzamento de alta com histograma positivo em mais 5,63, enquanto o RSI de 14 períodos chegou a 71,35 em zona de sobrecompra. Apesar do nível elevado, especialistas apontam que o índice reforça a força da tendência, ainda mais porque o preço se mantém acima da retração de Fibonacci de 23,6% em $925. Se o BNB encerrar pregões acima dos 996,55, analistas acreditam que o próximo alvo seria o nível de 161,8% da Fibo, em torno dos $1.044. Caraca, velho! Em contrapartida, uma falha em sustentar esse patamar pode abrir espaço para correções até a média móvel exponencial de 20 dias, que hoje está na casa ali dos $897. E caso o suporte seja perdido, a queda pode se estender até a média de 50 dias, nos 847. A leitura atual, porém, é de predominância compradora. Aí você vê que interessante, né? Quando mistura o fundamento com a análise gráfica, análise técnica, aí você vê que as coisas acontecem mesmo. Nesse é o momento aqui que eu acredito que a análise técnica, que a análise gráfica, aliás, mais faz sentido, quando tá ali ligada com os fundamentos daquilo que está acontecendo. E aqui o ecossistema da Binance fortalece a demanda pelo token, porque além dos sinais gráficos, o ecossistema da BNB Chain celebra seu 5º aniversário com números recordes. O evento distribuiu $480 mil em recompensas para missões on-chain e relatou 47 milhões de usuários ativos mensalmente. Um crescimento de 12% no último trimestre. Isso é muita coisa, cara. Quando você fala em exchange, corretora, a Binance é a top 1, né? Disparada, se comparada a qualquer outra corretora, a Binance é a top 1. E outro ponto de destaque é a adoção crescente do OPBNB, que é uma solução de escalabilidade que reduziu o tempo de bloco para 0,75 segundos. Esse avanço técnico fortalece a competitividade da Binance nos setores como DeFi e jogos, aumentando a utilidade prática do token BNB. Então você vê, o BNB tem muito fundamento, cara. Ele não está crescendo por acaso, né? Tem muito fundamento, tem muita utilidade. O interesse institucional também ganhou força. A Franklin Templeton anunciou uma parceria estratégica relacionada à rede, enquanto a Nanolabs revelou planos para acumular $500 milhões em BNB. Tá maluco, irmão?
Esse movimento reforça a tese de que o ativo pode se consolidar como um instrumento de tesouraria e reserva de valor. Aí acabou, né, velho? Aí acabou. Imagina BNB como reserva de valor. Atualmente, circulam 139,18 milhões de BNB e o mecanismo de auto burn retirou mais de 1,59 milhões de moedas no último trimestre, reduzindo ainda mais a oferta. Ao mesmo tempo, cresce a especulação sobre um ETF de BNB. Opa! Especulação, nunca tinha escutado falar disso, hein? Com a Van Eck aguardando a decisão da SEC, que poderia injetar até 2 bilhões de dólares em novos fluxos. Tá maluco? E aqui é a especulação sobre o retorno do CZ, né? Ainda coloca mais, a parada já tá pegando fogo, os caras vêm e tacam gasolina. O mercado reagiu às especulações em torno de um possível retorno do Changpeng Zhao, a liderança da Binance. A mudança em sua biografia no X de ex-Binance para apenas @Binance disparou os rumores em sua volta. CZ deixou o comando da Binance no ano de 2023 após um acordo judicial com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Agora, com as negociações avançadas para suspender as restrições legais, os analistas acreditam que a Binance poderá ter mais liberdade operacional e o que abriria espaço para a retomada do Zhao. Cara, mano, é muita coisa acontecendo, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, nossas análises, nossas notícias, não deixe de se inscrever aqui no canal 99 Bitcoins Brasil. Vou deixar aí na descrição para você dar uma analisada no Bitcoin Hyper e aqui em cima eu vou deixar a indicação de um outro vídeo para você continuar aqui com a gente.